início dessa mensagem, eu gostaria, já que na próxima quarta-feira é o dia que se celebra a Reforma Protestante, eu gostaria de dar uma palavra especial a uma pessoa que está bastante longe de nós nesse momento, a irmã Ruth McCartney. Nós temos orado pela irmã e nós temos pedido a Deus que enche o seu coração de alegria e de paz. E mesmo os irmãos que estão aqui não conhecem a irmã, sabem do trabalho que a irmã realizou aqui juntamente com seu esposo, que o Senhor já levou para ele, já levou para si, e também do trabalho que sua família realizou. E hoje, quando a gente se aproxima para celebrar essa data tão importante para o povo de Deus e para a igreja, a Reforma Protestante, nós queríamos orar mais uma vez pela irmã e lembrar-lhe que o que a irmã fez não é esquecido, porque Deus também não esquece, nós temos procurado seguir o exemplo dele. Assim é, irmãos, que nós queremos lembrar da irmã Ruth, que vai estar assistindo esse vídeo naturalmente. Ela já tem mais de 80 anos, está bastante idosa hoje, de volta aos Estados Unidos. Aqueles que não a conhecem, os visitantes que estão aqui, devem saber que ela deu a maior parte de sua vida juntamente com sua família aqui no Brasil. E hoje já bastante idosa, é bom que nós não nos esqueçamos do trabalho realizado, porque Deus não se esquece. E é bom que nós a tenhamos também em nossas súplicas, em nossas orações. E esse é um momento bom disso acontecer, quando nós celebramos um evento tão importante como a Reforma, em que fica evidente que homens e mulheres ao longo da história foram levantados por Deus para certas tarefas, para certos momentos, e homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres com temores, com inseguranças, homens e mulheres, no dizer de Paulo, vasos de barro, como nós, e que Deus tem prazer em usar para disseminar a sua palavra, o seu evangelho, a sua salvação. Vamos orar mais uma vez, então, nesse momento. Senhor, quando nos aproximamos do momento em que a tua palavra será anunciada, nós queremos nos unir agora em oração pela nossa irmã Ruth McCartney e pedir que o Senhor a abençoe. Que ela seja, como sempre tem sido, alvo do teu cuidado, que tu enches a sua mente de alegria, de paz, e que tu abençoes também os seus familiares, seus filhos e netos, bisnetos, enfim, Senhor Deus, todos aqueles com quem o Senhor a tem cercado, e que tu a abençoes, ó Deus. Guarda, Senhor Deus, a nossa irmã, que ela sinta o conforto do teu Espírito Santo, ela sinta, Senhor Deus, o teu cuidado, como sempre o Senhor tem manifestado. Nós somos gratos pela vida dela, pela vida do pastor Byron, que aqui trabalhou com ela, pela vida da sua família, e quando oramos por ela agora, oramos também pelos demais missionários que ainda hoje estão em atividade, principalmente aqueles com quem temos cooperado. O pastor José Carlos, lá na Amazônia, a irmã Margarida, lá na Guiné-Bissau, o pastor Joaquim, irmã Maria do Socorro, em Assis Chateaubriand, pastor Paulo Pimentel, a irmã Silvana, em Teresópolis. Nós pedimos abençoa, Senhor Deus, a esses e aos demais. Lembramos da Fernanda Katsui, lá na China, Senhor, do Edivânio, em Portugal também. Ó Deus, sustenta esses trabalhos, Senhor. Concede-nos a bênção de ainda fazer mais. Concede-nos a graça de nunca focalizarmos a atenção somente no que nós queremos realizar aqui, mas naquilo que o Senhor tem feito através da tua igreja, nesses locais, por intermédio desses missionários, Senhor. E que assim eles continuem fiéis, abençoados por ti, conduzidos por ti, e que nós sejamos abençoados por essa participação nos seus ministérios, de modo que o teu nome seja glorificado em nossa vida, na vida deles e daqueles que serão, pela sua ação, trazidos a Cristo Jesus, ó Deus. Dá a tua bênção a cada um deles, abençoa a nossa irmã. Nós te pedimos e nessa noite abençoa-nos aqui falando-nos mais uma vez, como já temos rogado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que abram a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, eu vou ler apenas uns poucos versos iniciais. Como disse, nós estamos na semana em que se celebra a Reforma Protestante, aquele evento maravilhoso e também complexo. Não devemos olhar para aquele evento como se tivesse sido realmente um movimento que começou a partir de um monge que pregou 95 teses nas portas de uma catedral e convidou ao debate sobre aquelas teses
uma coisa que não era incomum. E o que aconteceu de interessante ali é que pouco aconteceu naquele momento, poucos compareceram à reunião convocada por Lutero para discutir aquelas 95 teses. Mas a imprensa, que havia sido inventada há algum tempo antes, foi utilizada, aquelas teses foram impressas, se espalharam pela Europa, e Deus mesmo foi quem conduziu todo aquele processo. Então, quando estamos diante desse evento, pelo qual somos gratos a Deus, e espero que ao longo deste culto nós renovemos o nosso conhecimento de por que somos gratos a Deus por isso, nós vamos à palavra de Deus que em muitos momentos apresentou reforma e avivamento, também pelas mãos de Deus, mas também não sendo eventos simples de você olhar. Alguém falou alguma coisa e aconteceu algo e pronto. Não, há uma série de fatores, porque há seres humanos envolvidos e a ação de Deus, que nem sempre fica muito clara para nós, principalmente quando ela está acontecendo, mas que sempre nos ensina a depender dele, a confiar nele, porque no final das contas é ele quem faz a obra. Então, segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1. Segundo Crônicas 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Amém. A vida de Josias é bastante interessante. E nós vamos olhar 3 momentos da sua vida, que são, na verdade, os momentos em que o texto total desses capítulos de 34 em diante vão apresentar. O momento da sua busca de Deus no início, o momento das reformas e o momento da sua morte. Esses 3 momentos, essas 3 situações na vida de Josias têm alguma coisa a nos ensinar, tendo em vista a ideia, o conceito de reforma na igreja. Se você quiser trazer junto o conceito de avivamento, alguns gostam de fazer alguma diferença, e a gente até pode entender isso, mas eu vou me referir sempre como reforma. Olhando essa atividade, essa participação do ser humano em relação ao povo de Deus. No nosso caso, em relação à igreja de Deus. É isso que a gente quer analisar. Por quê? Porque até onde a gente percebe, até onde a gente consegue olhar ao nosso redor, parece que estamos necessitando de uma reforma, de uma nova reforma. Mas os motivos não são muito diferentes dos motivos das épocas que nos antecederam, fosse na época do Antigo Testamento, fosse no século XVI, ou em outros momentos da história, parece que os motivos são mais ou menos os mesmos, por isso fazemos bem em atentar para essas situações. O primeiro evento na vida de Josias, ou o primeiro momento que queremos olhar, é a sua busca por Deus. Versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, você viu no versículo 1 que ele começou a reinar com 8 anos de idade, então ele tinha 16 anos. E com 16 anos, sendo ainda moço, como diz o texto, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. O que há de interessante nessa afirmação é que você olha para os 2 antepassados imediatos de Josias e você fica surpreso. O pai dele, Amon, reinou apenas 2 anos e fez tudo o que era errado diante de Deus. O avô dele, Manassés, chega a ser chamado às vezes de o pior rei de Israel. Chegou a sacrificar os próprios filhos a falsos deuses. Era adivinho, agoureiro, embora no final de sua vida ele tenha se arrependido. Então a gente fica pensando qual foi a influência sobre a vida de Josias
para que ele, tendo que assumir o reino tão cedo, certamente guiado por tutores, e alguns deles sendo parte da classe sacerdotal, evidentemente, mas ainda assim, com exemplos familiares que não foram tão bons, quais foram os fatores, o que atuou sobre a vida dele, que fez com que ele, ainda jovem, buscasse o Deus de Davi, seu pai? E Davi é sempre usado como o referencial com relação aos reis de Judá, que são sempre da sua família, da família de Davi. Então, quando algum deles age de conformidade com a lei de Deus, o referencial é Davi. Fez conforme Davi, seu pai. E aqui nós temos um rapaz com o pesado cargo da monarquia, tendo que lidar com um reino, com uma herança de reino, que nos 2 reinados anteriores, do seu avô e do seu pai, não se aproximou de Deus, não aproximou o povo de Deus, e nós o vemos aqui com todo esse peso, buscando ao Senhor. E o que há de interessante também aqui é que o texto não diz quais foram essas influências. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa perceber, irmãos. Deus guarda o seu povo, mesmo quando parece que não há nada mais para guardá-lo ou para protegê-lo. Nas circunstâncias mais contrárias ou adversas, você encontra um jovem reagindo contra a maré, contra as ondas que vinham dos reinados anteriores, contra a influência do que aqueles reinados causaram, contra a ausência de culto a Deus, porque à medida que você vai lendo dos capítulos 35 e diante, você vai vendo que é Josias quem vai restaurar o templo, restaurar o culto, restaurar inclusive os rituais da Páscoa. Então ele está nadando contra essa correnteza toda, inclusive da ausência de um culto verdadeiro e puro a Deus. E isso nos fala muito de Deus mesmo. Não tanto de Josias, mas de Deus, que guarda o seu povo, que cumpre as suas promessas, que tem cuidado com aqueles que pertencem a ele. E quando você pensa, agora a coisa só vai piorar. Olha, Ezequias, o pai de Manassés, embora tenha sido fiel a Deus, muitas vezes mostrou certa dubialidade. É aquele que, quando vieram os embaixadores de Babilônia, ele mostrou tudo, talvez movido de certa vaidade. Mostrou o que havia no templo, mostrou o que havia na casa dele, os tesouros que ele tinha. Assim, talvez muito orgulhoso daquilo tudo, e recebeu uma palavra profética não muito boa. O profeta chega para ele depois que aquela embaixada vai embora e diz para ele assim, o que eles viram aqui dentro? O que você mostrou para eles? E Ezequias, parece que meio orgulhoso, diz, eu mostrei tudo. Não deixei de mostrar, eles viram tudo, eles saíram daqui, rapaz, eles saíram daqui impressionados com isso tudo. E o profeta diz para ele, pois é, tudo isso que está aí vai ser levado para a terra deles. Justamente por causa desse tipo de atitude que vocês têm em relação a Deus. Ao invés de dependência, ao invés de humildade, orgulho, vaidade, independência. Era esse. Aí o filho dele, Manassés, é aquele que eu acabei de citar, que às vezes é chamado o pior rei de Israel. E o avô de Ezequias, o pai de Josias, Amon, reinou 2 anos e fez o que era mal perante o Senhor. E agora vem Josias e você diz, não tem como. Os partidários da chamada maldição hereditária ficam engasgados num texto como esse. Josias nunca fez nenhum tipo de reza. Josias nunca fez nenhum tipo de ritual para desfazer algum tipo de pacto que os antepassados fizeram. Porque os antepassados não fizeram pacto nenhum. O que eles fizeram foi quebrar um pacto. E esse é o problema do povo de Deus. Quebrar o pacto com Deus. E o que Josias fez então foi o oposto do que eles fizeram. Reatar o pacto com Deus. Buscar a Deus e reatar a comunhão com Deus. Buscar a Deus segundo o modo de Deus, o modo que Deus estabeleceu na aliança, no pacto, na lei. Então, quando você olha para Josias, você vê assim, bom, esse garoto com 8 anos, não dá. Olha só o histórico da família dele, o que vai acontecer agora? E, no entanto, Deus guarda o seu povo. E quando você pensa que vai degringolar toda a situação de vez, não, Deus guarda o seu povo.
E Josias, muito cedo, muito jovem, começa a buscar o Deus de seu pai, Davi. Deus é maravilhoso, não é? Meu irmão, tenha esperanças com as situações que você acha que não vão mais ser resolvidas. Tenha esperança com as situações que envolvem seus filhos, os filhos de seus filhos. É uma boa tradição a ser recuperada aquela dos crentes que oram pelos seus descendentes, mesmo quando eles ainda não existem. E na história da igreja nós temos alguns exemplos disso, de pessoas que oraram pelos descendentes que ainda não existiam, pedindo: Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, os meus filhos, os filhos dos meus filhos e os filhos deles quando vierem. Abençoa, Senhor, para que eles venham e conheçam ao Senhor. E os filhos que nós temos, e aqueles que parecem se distanciar, tenha esperança, irmão. A palavra de Deus opera, e ela opera fazendo aquilo para o que Deus a envia. E às vezes, quando você pensa que não há esperança, que não há recuperação, você vai ver Deus agindo de uma forma inesperada, como nesse caso aqui, onde o que você poderia esperar, mantendo-se as estatísticas, seria um desvio ainda maior do povo de Deus e do rei, que então assume o trono, mas não é isso que acontece. Deus guarda o seu povo. O segundo momento na vida de Josias são as reformas propriamente ditas. Então, logo após essa afirmação de que ele começou a buscar ao rei de seu pai Davi, ele 4 anos depois parece que está fortalecido suficientemente em Deus para começar a praticar, a colocar em prática aquilo que a sua busca lhe deu. Ora, ele com 16 anos começa a buscar a Deus de forma intensa, começa a buscar a presença de Deus, e agora, aos 20 anos, então, ele começa a fazer o trabalho dele. Espera aí, eu sou o rei. E se eu busco a Deus, e se esse é o povo de Deus, o povo precisa buscar a Deus e deixar de buscar os falsos deuses. Então o texto diz que ele começa a purificar Judá, Jerusalém, de todos aqueles falsos deuses, de todas aquelas influências cananeias que havia ali, de todos aqueles deuses e postes ídolos e altares que não eram altares ao Senhor, até porque o povo de Deus não tinha licença para ficar multiplicando altares a Yahvé, ao Deus verdadeiro. Os altares eram o que Deus determinava, no local que Deus determinava. O templo é o lugar de culto, e é assim que tem que ser. O altar de Deus é diferente dos outros altares, e então o povo tinha infestado a terra, e os antepassados de Josias tinham infestado o próprio templo com falsos altares, e Josias começa a purificar tudo, ele começa a mover, não somente na capital, mas também nas outras terras. Ele começa a tirar tudo aquilo. Ele está buscando a Deus e está fazendo com que o seu povo também busque a Deus. Nós vamos buscar a Deus, é se aproximar dele. Não se trata tanto de fazer algum tipo de ritual, mas de um verdadeiro desejo de querer conhecer o Deus verdadeiro. No nosso caso, no meu caso, no seu caso, nós que temos a palavra de Deus, então, o melhor lugar para começar, o lugar por excelência para começar, eu diria, o único lugar para começar é a palavra dele. É por isso que avivamentos e reformas vão ter, de alguma forma, no seu início, um retorno à Escritura. E você vai ver que quando, depois de começar essa purificação, que é um início de reforma, por assim dizer, a reforma propriamente dita vai tomar impulso no reinado de Josias, quando ele manda que o templo seja reformado, porque tinha ficado abandonado, porque tinha ficado fechado, e lá o sacerdote Ilquias encontra um livro. O livro da aliança, o livro da lei, muito provavelmente uma cópia do livro de Deuteronômio. E o rei, que já vinha buscando a Deus, de acordo com a tradição que ele havia recebido do seu povo, eu não posso dizer do seu pai, porque o seu pai não amava a Deus, eu talvez possa dizer do seu avô Manassés, que no final de sua vida se arrependeu e quem sabe talvez tivesse tido algum tipo de influência,
mas de alguma forma a tradição do seu povo o alcançou, e ele que já vinha buscando, de acordo com isso, agora também ele tem acesso ao livro da lei, que é lido diante dele, e quando é lido causa um choque. Ele já está buscando a Deus, ele está buscando ao Senhor, e quando o livro é lido diante dele, ele rasga as suas vestes naquele sinal clássico de arrependimento, de angústia por causa do pecado, por causa de se perceber contrário a Deus. E aí a reforma toma um impulso ainda maior. Aí ele percebe que ele pode colocar as coisas ainda mais ajustadas de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, Deus conduz a reforma, e eu diria então, Deus é quem sustenta o seu povo. Se inicialmente a gente diz Deus cuida do seu povo, nós podemos dizer Deus sustenta o seu povo. É por isso que no século XVI Deus veio à sua igreja e resolveu abençoar a sua igreja com um movimento de retorno às Escrituras. Como eu disse, não é um movimento simples de se analisar. 100 anos antes já havia reformadores como John Huss ou como John Wycliffe. A gente fala que eles são pré-reformadores. John Huss, na Boêmia, ele acabou sendo queimado numa estaca. E Lutero poderia ter ido pelo mesmo caminho se Deus não tivesse conduzido a situação de outra forma. Mas é Deus quem cuida do seu povo, nós aprendemos isso. Mesmo quando você acha que a situação já está perdida, é Deus quem cuida do seu povo. E agora é Deus quem sustenta o seu povo também. Então, naquele momento, as reformas, os desejos de reforma que já existiam na igreja medieval, eles tomam um corpo e Deus abençoa o seu povo com a sua palavra. Então, mais ou menos como que está acontecendo aqui, há uma busca, um desejo por Deus, e aí Deus vem e traz a palavra dele. Essa busca não surge simplesmente no coração humano, como eu disse, Josias faz isso, com certeza por causa da tradição que ele recebeu dentro da história do seu próprio povo, que é o povo da aliança. E ele está ciente de que os seus antepassados têm quebrado a aliança, e o que ele vai fazer é restaurar essa aliança. E Deus abençoa com a sua palavra. Então, todo movimento de reforma, em algum momento, irmãos, vai receber impulso ou vai ser iniciado com um retorno à palavra de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa esperar um momento histórico, uma data simbólica ou qualquer coisa assim. Isso acontece, deve acontecer na sua vida, na minha vida, quando eu e você começamos a perceber o seguinte: Deus falou e Deus fala na palavra dele. Então eu tenho que abrir a palavra, ler a palavra, memorizar a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra. E parece que a gente vai ficar no púlpito, às vezes, anos e anos, insistindo com o povo de Deus para que leia a Bíblia, para que recupere o amor pelas Escrituras, para que se torne mestre na palavra. É aquela pessoa que lê, que estuda, que conhece. Quando se fala de um texto, ela sabe do que se está falando. Quando se menciona um evento, ela sabe do que se está falando. Quando se fala o começo de um versículo, ela consegue terminar o versículo. Mas o que é que nós fazemos? Nós nos assemelhamos ao povo de Deus, de quem a palavra parece que ficou oculta, escondida durante muito tempo. Irmãos nossos, por quem nós oramos aqui dominicalmente, que sofrem perseguição por causa da sua fé, estariam dispostos a grandes sacrifícios para ter tantas Bíblias como nós temos. Alguns de nós temos várias Bíblias dentro de casa. E ela fica lá, dentro de casa. Meu irmão, você não precisa reformar um templo para achar a palavra. Talvez você precise espalhar alguma poeira de cima dela, lá da sua estante. Talvez você precise abrir o livro. Mas você tem a palavra de Deus. Se você quer ser instrumento de Deus, que pode ser num momento inesperado, assim como você talvez não esperasse que o jovem rei Josias decidisse começar a buscar a Deus, o que é uma prova do cuidado de Deus com o seu povo. Você quer ser um instrumento de Deus para, no momento em que Ele resolver atuar de alguma forma, e nós sempre oramos por isso, na igreja do Brasil,
na nossa igreja. Então, irmão, desde agora, ache o livro da lei, porque você não vai ter que fazer todo o sacrifício que Ilquias e os demais fizeram, você não vai ter que começar uma obra, remexer as coisas, tirar aquele monte de entulho que estava lá dentro, entrar em lugares que já estavam fechados há muito tempo, até muito empoeirado, debaixo de muita coisa, você achar lá uma cópia do livro da lei. Você não precisa fazer isso, você tem a palavra, você tem o livro, você tem para você. Então leia, ensine seu filho a ler a palavra, ensine sua filha a ler a palavra. Recupere o amor pela palavra de Deus. É assim que a gente se apresenta e é assim que começa a verdadeira busca por Deus. É interessante como pessoas, ainda hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, elas estão dispostas a buscar a Deus. Alguém diz para elas que elas têm que buscar a Deus. O que elas fazem? Elas vão procurar algum tipo de ritual esquisito, algum ritual estranho. E rituais, às vezes, contrários ao ensino do que a Escritura nos traz. Vão procurar algum tipo de fantasia, algum tipo de coisa extraordinária, eu diria esdrúxula até. E aí, quando surge alguém apresentando alguma dessas coisas, que pode ser um sujeito que fica pulando na frente como se fosse um tipo de marionete, que pode ser alguém berrando coisas estranhas, que pode ser alguém dizendo para você que você tem que descobrir o pacto que o antepassado seu fez com que demônio, descubra o nome do demônio também, que ajuda a resolver alguma coisa, e se alguém apresenta alguma coisa desse tipo, aí a pessoa fica ávida por aquilo, ela quer aquilo. Como diz Eclesiastes, Deus fez as coisas simples, mas os homens buscam muitas invenções. Né? E eu sei que eu estou abusando um pouco, tirando o texto lá do contexto dele para aplicar nessa situação, mas me parece que o princípio é o mesmo aqui. Volta à palavra. Volta às Escrituras. Quer buscar Deus? Venha para a Escritura. Gente pelas igrejas dizendo assim, eu quero que Deus me fale. Eu quero que Deus me fale. Eu espero que Deus me fale. Está esperando ouvir algum tipo de voz. Aí um dia ele come uma feijoada antes de dormir e ouve alguma coisa lá durante a noite. Quando tudo que precisava fazer é voltar à Escritura, é voltar à palavra de Deus. Mas faz lembrar aquilo pelo que passou o profeta. Deus dizendo assim, volta à vereda antiga, para a beira do caminho, olha para o caminho, olha para a vereda antiga, retorna aquele caminho que é o meu caminho. Mas eles dizem, não andaremos. Não queremos isso. Assemelham-se àquela geração adúltera, diante de quem o noivo se apresenta, Cristo, Messias. E eles dizem assim, não queremos você não. Faz um sinal para nós. Queremos ver se você é ou se você não é. E Jesus diz, são uma geração adúltera. O Messias, o noivo, o Cristo é apresentado diante dele e ele diz, não queremos esse, queremos outro. Queremos outra coisa. Queremos alguma coisa que nos chame mais atenção. Queremos alguma coisa que nos seja mais apreciável, mais apetitosa. Mas isso também vem para dentro da igreja. De modo que Paulo vai fazer menção àqueles que buscam mestres segundo seu próprio desejo, seu próprio coração, que tem comichão, que tem coceira nos ouvidos, nas orelhas, quando ouvem a sã doutrina, mas que estão sempre prontos para ouvir alguma coisa esquisita, estranha, desde que ela lhes pareça alguma coisa notável. Irmão, uma coisa nesse sentido é mais simples do que parece. Retorne à Bíblia. Retorne às Escrituras, retorne ao momento de oração, aquilo que a gente aprende lá na escola dominical, aquilo que eu aprendi lá na década de 70 na escola dominical. Aquilo que há séculos a gente ensina para as nossas crianças. Lê a palavra, decora o versículo, ora ao Senhor, essas coisas básicas. Mas muitos na igreja do Brasil, na igreja brasileira, estão dizendo, não queremos, não andaremos nesse caminho. As reformas, elas tomam impulso e direção, firmadas na palavra de Deus. Então, Josias, quando o livro é descoberto, ele já começou a reforma, ela já vem andando, porque Deus já estava atuando, não é? E agora a palavra é achada, o livro é trazido, e então ela toma um impulso ainda maior. Eles fazem uma grande celebração da Páscoa, de modo que é dito que eles nunca tinham celebrado uma Páscoa daquelas. Mesmo a de Ezequias, que fez uma celebração da Páscoa, não foi como essa que aconteceu em Josias.
nós oramos por uma reforma da igreja no Brasil, para que os púlpitos parem de anunciar aquilo que está na cabeça de qualquer pessoa que se põe diante da igreja, mas que não está na Escritura. Os pastores, os pregadores da palavra, não importa que título eles tentem assumir para si mesmos, eles não têm autoridade para dizer qualquer coisa que esteja fora daqui. E a razão é muito simples. A igreja não tem sua origem em causas naturais. A origem da igreja, como diria Jonathan Edwards, está numa causa divina e sobrenatural. E se a igreja tem uma causa divina e sobrenatural, então o alimento para ela não pode vir de outra fonte. Também tem que vir de uma fonte divina e sobrenatural, tem que vir da palavra de Deus. E é disso que a igreja precisa. Nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos nem mesmo de programa na televisão, nós não precisamos de termos ricos templos, nós não precisamos de ter líderes voando de jatinho para lá e para cá, nós não precisamos de carro novo na garagem, nós não precisamos de ter uma saúde impecável. A igreja de Cristo, o povo de Deus, mesmo que fosse o povo da antiga aliança, sempre foi vitoriosa, a igreja, e o povo sempre foi vitorioso, não porque tivesse muitas coisas, não porque o ambiente fosse favorável, mas porque estava em comunhão com Deus. O que fazia Israel vitorioso no passado, o que faz a igreja vitoriosa no presente, não é essa igreja tem muita riqueza, tem muita gente com muita graduação de cultura. Não entenda mal, nós não somos aqui contra as pessoas que estudam, nem contra as pessoas que têm dinheiro, nem contra igrejas que têm dinheiro. Aliás, se nossa igreja tivesse mais dinheiro, estaríamos fazendo ainda mais. Porque segundo Deus diz, segundo Cristo ensinou na sua palavra, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Deus tem nos dado a graça de sermos fiéis no pouco, não é assim? Então nós podemos ser fiéis no pouco. Quanto mais o Senhor mandar, mais nós vamos direcionar para o ministério, mais vamos direcionar para missões, mais vamos direcionar para a obra de Deus. Eu, pelo menos, não estou pensando em comprar jatinho tão cedo. Então, ninguém precisa se alarmar com isso. Mas a igreja não precisa dessas coisas. O que a igreja precisa é estar em comunhão com Deus. Quando nós oramos por uma reforma, porque é necessário. Eu disse no começo por que somos gratos a Deus por aquele grande movimento e por outros como esse, muito mais atrás no tempo. Porque quem ama o povo de Deus tem prazer em ver o povo de Deus ser revigorado com a palavra de Deus e com a presença de Deus. E nós certamente precisamos disso hoje no Brasil. O terceiro e último momento é a morte de Josias. E por que a morte de Josias é importante? Porque as circunstâncias em que ela acontecem são... eu acho que a palavra são frustrantes para nós. São perplexas, elas nos deixam perplexos, na verdade. No capítulo 35, a morte dele é narrada da seguinte forma: depois de tudo isso, eu estou lendo 35, 20, havendo Josias já restaurado o templo, ou seja, houve a Páscoa, houve a restauração do templo, e tudo aquilo andava bem, e ele estava já no reino, ou reinando, há 31 anos. Então deu para fazer uma grande reforma na vida religiosa de Judá. Subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carqueme, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou um mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Interessante essa situação aqui. Só que o texto continua: porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. O texto continua dizendo que mesmo disfarçado ele foi atingido pelos que atiravam flechas, pelos arqueiros, e veio a morrer, veio a falecer, e você fica assim, eu me lembro de quando eu li isso na minha adolescência,
quando eu me aproximava das Escrituras, então eu li isso e vinha lendo, né, empolgado com Josias, depois daquela situação. Ezequias não era lá grande coisa. O filho dele, pior ainda, reinou 52 anos e fez o que era muito ruim. O filho dele, Amon, pai de Josias, 2 anos só, mas também fez o que era ruim, vem Josias. Né? Eu li isso na minha adolescência. Então você fica empolgado, um rapaz novo, 16 anos, olha, igual a mim, e servindo ao Senhor assim, e vai, e cresce, e faz, e aí de repente chega no final, peraí, o que houve? Quem escreveu esse roteiro? Gente, ninguém termina um roteiro assim. Não, você não faz isso com filme. Chega no final, você, foi para isso que eu paguei a entrada? Ele morre no final. Mas o pior, ele morre desse jeito. E a pergunta que qualquer pessoa que tem interesse numa boa interpretação, numa correta interpretação das Escrituras é: por que Deus registrou isso? E por que Deus conduziu a situação dessa forma? O Novo Testamento nos diz: aquele que está em pé, cuidado. O Senhor Jesus diz: vigia, ora. O fato de que Deus cuida do seu povo e que Deus sustenta o seu povo não elimina o fato de que Deus disciplina o seu povo. E você vai aprender que Ele faz isso com aqueles a quem Ele ama. Não nos é dito muito a respeito dessa situação. Você fica com vontade, eu pelo menos fiquei, eu preciso perguntar a Josias o que houve aqui. Escuta, por que isso? Primeiro, você não deu ouvido ao que ele falou. Segundo, por que você se disfarçou? Reis não fazem isso. A não ser quando há alguma coisa errada, estão com medo de alguma coisa. Quer dizer, você já foi rendido na situação. Você já entrou na situação derrotado. Um rei se apresenta, ainda mais um rei que confia em Deus. O que houve aqui no final da sua vida? Diz o texto bíblico que Jeremias, o profeta, que acompanhou todo esse processo, que acompanhou toda essa reforma, ele escreveu uma lamentação sobre Josias. Então era um rei querido, era um rei amado, e era um rei que governava confiando em Deus. O que houve aqui? Não adianta perguntar isso. Ninguém vai conseguir responder isso, porque o texto bíblico não se preocupa com isso, mas se preocupa em mostrar que mesmo quem é usado por Deus para trazer reforma, não é a base, o fundamento e a segurança da reforma. Deus é. Deus disciplina o seu povo. É Deus quem faz desde o começo. É Deus quem cuida do seu povo. Quando você pensa, está tudo perdido, não. Olha só, o rapaz toma as decisões certas. Nada contra a maré, não tem vergonha. Pelo contrário, ele nada contra a maré que já vinha sendo trazida dos seus antepassados, nada contra aquilo, e se coloca no caminho correto, sem se importar com o que vão pensar dele. Segundo, é Deus quem sustenta o seu povo. E agora, firmado na palavra, ele toma maior impulso, e mais crescido, e mais experiente na sua fé e na sua dependência de Deus, ele toma um impulso e vai. Mas é Deus quem fez no começo, é Deus quem faz no meio, e é Deus quem conduz até o final. Por isso, talvez Josias não tenha aprendido a lição de Moisés. Não é frustrante também? Aquele Moisés não entra na terra, como? É dito que Teresa de Ávila, uma das místicas medievais mais conhecidas, uma vez, numa viagem, a montaria em que ela estava se empinou violentamente, ela caiu, e quando ela caiu, ela disse assim: Senhor, não é à toa que o Senhor tem tão poucos amigos, já que os poucos que o Senhor tem, o Senhor trata desse jeito. E às vezes a gente fica pensando isso. Num filme que é conhecido de alguns, Um Violinista no Telhado, que apresenta lá um grupo de judeus, é interessante que um judeu, em algum momento, ele diz assim: Senhor, não dá para ter escolhido outro povo, não? Nós somos o povo eleito, olha só, gente. Mas é exatamente isso. Quando os discípulos vão pescar após a morte de Cristo, e já Cristo ressurreto, mas eles ainda não estão cientes do que aconteceu,
Então, parece que o sonho acabou, parece que nada daquilo vai realmente funcionar. Pedro diz, eu vou pescar. O que eu vou fazer? Ficar fazendo o que aqui, né? Eu vou pescar. Eles vão e não pescam nada. Eram pescadores, pelo menos alguns deles, não pescam nada. Lá pelas tantas, eles veem Jesus à margem, e Jesus dá a ordem que tinha dado já muito tempo antes para eles. Eles lançam a rede, pegam muitos peixes, e aí sim trazem aqueles peixes. Quando chegam lá, o Senhor Jesus já os está esperando, também com já alguns peixes ali. Como a dizer para eles assim, vocês são meus, vocês dependem de mim. Vocês estão ligados a mim, vocês são os galhos ligados à videira. É de mim que flui a força, a vitalidade, a direção para vocês. Vocês não foram chamados para continuarem do mesmo jeito. Vocês foram chamados para uma outra situação superior, melhor, à condição que vocês estavam anteriormente. Não queiram retornar. O que a gente não percebe, irmãos, é que toda vez que a gente faz um movimento contrário, um movimento oposto à direção que a Bíblia nos aponta, toda vez que a gente faz um movimento que não está na direção da santidade, de se parecer com Cristo, nós não estamos melhorando, nós estamos piorando. Nós nos assemelhamos ao povo de Israel, que lá pelas tantas no deserto dizia assim, quem nos dera estivéssemos no Egito. Aqui a gente só tem esse maná, lá nós tínhamos panelas de carne. Que coisa, né? Quando você não está mais levando as chibatadas nas costas, quando você não tem mais um feitor batendo em você e dizendo quando você vai começar a trabalhar, e ele determinando quando você vai parar de trabalhar, quando isso não está mais acontecendo, aí de repente você acha que aquilo que você tem agora não é tão bom assim. O Senhor me salvou, e agora? E quantos jovens, principalmente quantos adolescentes e jovens, mas também muitos adultos raciocinam desse jeito. Agora eu sou crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, então não posso. Não posso, parece que é o que eles conseguem ver, é o que eles conseguem enxergar. Não posso, eu não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo. A fulaninha não é crente, lá, olha só, como ela se diverte, como ela vive, como ela vai. Eu não posso. O fulaninho, ele não é crente, ele pega todas da escola. Eu não posso fazer isso porque eu sou crente. E muito adulto também fica do mesmo jeito. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Querendo voltar lá para o Egito, achando que lá vai ter alguma coisa muito boa, muito melhor. Mas ele esquece que lá é o lugar de morte. Lá é o lugar onde você leva as chicotadas. Lá é o lugar onde você é escravo. Toda vez que você faz um movimento contrário àquele que a Bíblia ensina, você não está indo para melhor, você não está melhorando, você está regredindo, você está agindo contra si mesmo, você está procurando um caminho de morte. E foi isso que Josias fez. A gente não sabe dizer direito por quê, mas as atitudes as atitudes que estão registradas no texto mostram que alguma coisa estava muito estranha aqui. O texto diz mais de uma vez que era Deus que estava dirigindo o faraó naquela luta contra Carquemes. Não tinha nada com Judá. O texto fala isso duas vezes para você saber, não é apenas um dizer lá. Talvez o faraó, o rei do Egito que pensava assim. Não, o texto afirma que era isso. Josias se disfarça. O que não parece ter nada a ver com aquele jovem, que ainda com 20 anos começou a mudar as coisas, a derrubar os altares dos falsos deuses. Então, irmãos, nós somos chamados realmente por Deus, e talvez uma imagem que C.S. Lewis registrou nos ajude a entender esse último ponto. Lewis, num dos seus escritos, disse que um pintor, quando está para fazer uma tela, e quando ele se dedica muito àquela tela, então ele antes faz vários rascunhos. Quando ele finalmente vai para a tela, então ele começa a pintar aquela tela, e ele joga, às vezes, algum tipo de solvente meio ácido naquela tela, e raspa ali em algum lugar, e raspa no outro, e torna a fazer isso, e usa um outro modo de jogar a tinta, e também raspa mais e faz mais ali, e ela sofre muito até ela ser uma obra-prima. O rascunho não sofre muito, ele talvez faça um desenho lá, e pronto, deixa para lá. Aí ele faz um outro, e deixa para lá. Em algum momento, talvez, a tela pense assim, eu não queria ser uma obra-prima, eu preferia ser um rascunho. Aí vem ele de novo, aí me raspa de novo, me arranha de novo, me machuca de novo.
Deus não faz rascunhos. E o destino do rascunho é sempre a lata do lixo. A obra-prima é o que permanece. E o que Deus está trabalhando em nós, irmãos, é a nossa santidade, o que significa uma progressão de vida que vai abandonando o pecado. E Deus sabe quão sério é o pecado. Nós não sabemos. Nós temos que ser exortados constantemente pelos pregadores para nos dizer, olha, cuidado, o pecado não é brincadeira. Cristo resolve o problema do pecado na cruz e agora vai resolvendo esse problema no dia a dia da sua vida para que você abandone aquilo que é ruim para você, aquilo que traz morte a você, para que você tenha mais da vida dele. E nós dizemos assim, não, já sou crente, não, já sei. E eu sou crente, sou batista, e reformado. E no meu caso, eu sou batista reformado bíblico. Não é pouca coisa, não. E a gente não entende quão sério é o problema do pecado. Davi, num dos seus salmos, ele diz assim, Senhor, traspassa o meu pecado. Talvez ele tivesse a ideia daquela lança que é jogada, que é lançada para atravessar o inimigo de modo a cravá-lo mortalmente. Ele diz, Senhor, traspassa o meu pecado, vai doer em mim. Porque o pecado é meu, está em mim, isso vai doer. Nós precisamos estar alertas, porque senão você pode ter sido muito usado por Deus, você pode ter sido alvo da bondade de Deus quando Ele traz a palavra para você e coloca diante de você, e você pode ter sido um instrumento dele até para abençoar outras pessoas, e no entanto você cai no final. Como Josias caiu. Não pense que ele perdeu a bênção de Deus ou a comunhão com Deus. Mas você não sabe quanto mal ele fez à glória de Deus, no sentido de que ele se tornou aqui um mau modelo, um modelo negativo, um modelo a não ser seguido. Era uma batalha, significa que outras pessoas morreram ali também, não foi ele, foi o único, não. O reino sofre uma derrota. Um rei que guiava o reino de acordo com a vontade de Deus para de reinar. E aí você não sabe quem vai chegar depois. Quer dizer, se você ler o texto, você vai ver que o filho dele assume o trono, mas a possibilidade, ainda mais se mantiver, se você olhar novamente para as estatísticas, que vem alguém que não sirva a Deus com fidelidade. Então, vamos nos lembrar, Deus disciplina o seu povo. Deixa eu encerrar então, quando a gente pega essas três situações, né? Deus cuida, Deus sustenta e Deus disciplina o seu povo. Reforma da nossa vida, da igreja, do povo de Deus, é finalmente um ato de Deus. Vamos ter isso em mente. É um ato de Deus, para o qual nós podemos e devemos nos apresentar, e de preferência nos apresentar bem, como Paulo instrui em Timóteo, né, aos obreiros, mas o dizer dele não é só para pastor, não é só para o presbítero, para o bispo da igreja, não. O dizer dele é, na verdade, um princípio que deve ser aplicado a todo crente. Aliás, irmão, quando você olha na Bíblia alguma coisa dita aos pastores, você pode ter certeza de que, por princípio, ela se aplica a todos os crentes. Então, quando você lê Timóteo, a primeira carta, e você lê a carta de Tito, ou a carta a Tito, a carta de Paulo, você vai ver que quando ele apresenta as qualificações para o presbitério, para o bispo, para o pastor da igreja, o que chama a atenção é que elas são características que você espera ver em qualquer crente. Então, quando Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, esse é um bom conselho para nós nos apresentarmos diante de Deus, já que é Ele quem faz a reforma, é Ele quem cuida do seu povo, sustenta o seu povo, disciplina o seu povo, mas nós somos participantes disso. Paulo diz, somos cooperadores de Deus. Então, que nos apresentemos bem. Você quer que a sua igreja seja abençoada? Ore. Você se lembra, você ora informado pela palavra. Então, se torne um mestre na palavra, por assim dizer. Conheça a palavra, leia a palavra, pare de procurar experiências subjetivas. Venha para a Escritura que Deus vai te dar todas as experiências que você precisa.
Tenha prazer em dar tempo, em ler, em entender a história, os conceitos, os ensinos. Deixe-se maravilhar com a vida dos personagens da Palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, principalmente com a vida do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Pare de ser aquela pessoa que quando chega no Natal, daqui a uns 2 meses, e alguém faz menção de Cristo e tal, você não sabe dizer nada a respeito, porque você nem conhece a história da Natividade direito. A sua mente está mais viva, aquele presépio lá com tudo enfiado ali, não é? Pastor, rei mago, e tudo junto ali, do que a narrativa bíblica. E se nem a narrativa está na sua mente, então o conceito principal, o da encarnação, Deus se fazendo homem, esse então vai ser um conceito mais distante ainda. Apresentemos-nos, pois, ao Senhor, irmãos. Com pessoas como instrumentos que Ele possa usar. Ore por uma reforma, sim. Ore pela sua igreja e ore pela igreja no Brasil. Não é preciso procurar muito para você ver o estado ruim, o estado infeliz em que a igreja se encontra. Uma igreja sem poder, uma igreja que alega estar expulsando demônio, ressuscitando, cura todo mundo. Eu não sei como o Brasil ainda tem problema de doença. Não, porque se você olhar durante uma semana, vários programas de televisão, você fica perguntando, gente, espera lá. Por que a gente está reclamando de hospital cheio ainda? Não é possível. Esses pregadores, eles curam tanta gente. Será que eles tiram uma doença e põem de volta? Expulsa o demônio e depois traz de volta? E isso, para você olhar os programas do Rio de Janeiro, tem espalhado pelo Brasil inteiro esse tipo de coisa. É uma igreja que alega muita coisa, se ufana de muita coisa. Mas eu tenho a impressão de que Jesus olha para a igreja e fala como falou lá no Apocalipse. Na verdade, falou para Laodiceia, você está cego, pobre, nu. Compra colírio de mim, para que você enxergue. Compra roupa para você se vestir. Recebe do meu ouro para você se enriquecer, porque você parece que tem muita coisa, mas você não tem nada. Então, ore pela reforma na igreja brasileira. Ore pela reforma, ore pela sua igreja, mas apresente-se também. Torne-se um mestre na palavra. Como, pastor? Eu tenho que ir para o seminário? Não. Você tem que abrir a Bíblia na sua casa e começar a ler. Esse é o começo. E dê graças a Deus, porque, como eu disse, há muitos irmãos nossos que dariam muita coisa para ter uma Bíblia, para ter uma porção da Bíblia. E às vezes nós temos 3 quadros dentro da nossa casa que nós não lemos. Então, atenda à exortação do Espírito, para que Deus mova a sua mão. Ele vai fazer soberanamente, mas que Ele nos encontre, né, fiéis, ansiosos por ver a sua vontade realizada. Não é o princípio da oração, não é assim? A vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. E que, para citar uma outra analogia, numa outra parábola, venha ele com a reforma, com o avivamento, no início do dia, na alta madrugada, ao cair da tarde, nos encontre fiéis. Nos encontre ali preparados. De modo que quando Deus fizer a sua obra, nós sejamos instrumentos para encorajar, fortalecer a igreja e consolar aqueles que se mostrarem perdidos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com oração. Depois vamos cantar, finalizando. Deus amado, nós louvamos-te pela tua palavra, pelas vidas desses nossos irmãos do passado, que nos antecederam, cujas virtudes e cujos defeitos apontam para ti, Senhor, como Deus cuidadoso, amoroso e sustentador. Nós pedimos em nome de Jesus que tu assim nos abençoes. A tua palavra pregada possa frutificar em cada coração aqui, em cada vida, para a glória do teu nome, Senhor. Tu sejas honrado nesta igreja. Erros sejam corrigidos, pecados sejam abandonados
e, sobretudo, que haja alegria em nos aproximarmos de Ti, Senhor Deus. Abençoa cada pai, cada mãe, para que nós percebamos o grande privilégio que temos de ensinar isso aos nossos filhos e filhas. Abençoa os adultos da igreja, Senhor, para que todos sejamos instrumentos e modelos que Tu tenhas prazer em usar para abençoar aqueles mais novos, Senhor. De modo que a Tua igreja se fortaleça. De modo, Senhor Deus, que a igreja no Brasil seja visitada com uma verdadeira reforma e um verdadeiro avivamento, ó Deus. Acho que independentemente disso, que nas nossas vidas o Senhor encontre pessoas que atendam ao Teu chamado e se aproximem de Ti, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, guarda-nos durante a semana que se inicia, faz frutificar a Tua palavra no coração, na vida de cada pessoa aqui, Senhor. E também daquelas que ouvirem essa palavra através da mídia, Senhor. Nós te rogamos isso, agradecidos, pedindo que Tu nos leves na saída deste culto para os nossos lares, debaixo da Tua proteção. No nome precioso de Jesus oramos. Amém.